LG finalmente trouxe um conjunto triplo de câmeras para seus celulares mais básicos. Este é o Q60, que chegou ao Brasil com o nome de K12 Prime. Ele tem muito em comum com seu irmão menor que testamos anteriormente, o K12 Plus, mas é em média R$300 mais caro. Será que vale a pena pagar essa diferença? É isso que você confere agora com o Tudo Celular. Enquanto o K12 Plus ainda aposta em design mais antigo, com bordas largas, o Prime tem visual mais atual com entalhe em formato de gota para os sensores frontais. A borda inferior é um pouco larga, mas rivais nessa faixa de preço também têm queixos exagerados. O aparelho chegou ao Brasil em duas opções de cores, a mesma azul do K12 Plus e essa preta. O corpo do Prime é feito em metal com acabamento da traseira em plástico. Não há o que reclamar da qualidade do aparelho, já que praticamente todas as fabricantes decidiram usar esse tipo de material em celulares básicos e intermediários este ano. O diferencial dos modelos da LG está na certificação militar, que garante maior resistência contra impactos e temperaturas extremas. Mas este aqui não possui proteção reforçada contra a água, como acontece nos modelos mais caros da marca. A tela de 6,26 polegadas possui resolução HD+, é suficiente para exibir imagens nítidas, mas o brilho do painel IPS LCD poderia ser maior. Ele fica no mesmo nível dos modelos da linha Moto G7 e abaixo de rivais da Samsung e Xiaomi. O que pode te incomodar é o contraste do painel da LG, ele apresenta cores mais lavadas que o mesmo IPS utilizado pela Motorola, enquanto contra o AMOLED da Samsung a diferença na vivacidade das cores é ainda maior. A tela do K12 Prime não chega a ser ruim, mas está abaixo da concorrência. O alto-falante tem boa potência e até entrega um som balanceado. No volume máximo, no entanto, os agudos se destacam e deixam o som mais estridente. Para vídeos e jogos até que temos uma boa experiência, mas para músicas é bom usar um fone de ouvido que tire proveito do DTS Surround. O fone que vem é tão vagabundo quanto aparenta e a qualidade sonora também não é lá essas coisas. Se você quiser tirar proveito da boa qualidade de áudio do K12 Prime, é melhor investir em um fone de mais qualidade. Pelo menos tem entrada P2. O processador é o mesmo Helio P22 do K12 Plus e o desempenho acaba sendo similar entre os dois aparelhos. O Prime ainda conseguiu ser um pouco mais lento em nosso teste de velocidade. O problema não está no gerenciamento de RAM, como acontece em vários Androids de entrada, mas sim na demora para abrir os aplicativos. Em benchmarks fica claro que o hardware da MediaTek está abaixo do desempenho oferecido pelos rivais da Qualcomm e Samsung. Em jogos, pelo menos, esse aqui não vai te decepcionar, mas se você estiver pensando em comprar o K12 Prime para jogar PUBG Mobile, é melhor buscar uma outra opção. De resto, ele entregou bom desempenho na maioria dos jogos que testamos. A LG se destacava em bateria na época do X-Power, sendo referência no segmento de entrada. Eis que a coreana acabou sendo passada pela Motorola e Samsung, mas ainda é capaz de entregar aparelhos com boa autonomia. Esse é o caso do K12 Prime, ele tem 500 mAh a mais que o K12 Plus e consegue passar o dia todo longe das tomadas e até sobrar um pouco de carga para a manhã seguinte. Só faltou vir com um carregador mais potente para evitar que ele fique quase 3 horas na tomada, para ter a sua bateria recarregada. O K12 Prime vem com o Android Pie de fábrica e a interface padrão da LG por cima. O software é recheado de aplicativos pré-instalados, incluindo até um antivírus. A LG também possui a plataforma Smart World, que traz imagens de fundo, toques, fontes e vários outros recursos para você customizar a aparência do seu K12. Também é possível esconder o entalhe e até a forma como os apps preenchem a tela. No geral, o Android modificado pela LG flui bem e entrega melhor experiência do que muito celular de entrada. A câmera do Prime é a mesma de 16 megapixels do Plus, a novidade aqui fica para secundária com lente ultra-wide e mais uma que tem como função apenas desfocar o fundo de cenários. Apesar do hardware parecido, o software faz um trabalho melhor e dessa vez temos fotos com qualidade superior ao K12 Plus. A câmera principal registra cores mais frias, enquanto a lente mais ampla captura tons mais quentes. Apesar da abertura focal menor na câmera secundária, em alguns cenários ela conseguiu registrar fotos mais claras. Em ambientes fechados é normal termos fotos borradas e com muitos ruídos, e isso fica ainda pior ao usar ultra-wide. À noite as fotos ficam escuras, não importa qual seja a câmera usada. A diferença é que a secundária registra mais ruídos, deixando as fotos granuladas. O sensor de profundidade cuida do desfoque e por padrão entrega um resultado bastante suave, que não falha tanto quanto outros nessa faixa de preço. O bom é que dá para regular a intensidade mesmo após a foto ser tirada. A frontal traz resolução superior ao modelo mais barato. A qualidade, no entanto, não muda tanto. Você até consegue tirar boas selfies. O problema é que o foco é muito curto e você precisa aproximar o celular ao tirar uma selfie. Ou seja, o campo mais aberto para fotos em grupo acaba deixando todo mundo borrado, dependendo do quanto você esticar o braço. O aparelho grava vídeos em Full HD, seja com a câmera traseira ou frontal. A qualidade é decente e o foco funciona bem, mesmo em locais mais escuros. A frontal tende a tremer mais, mas nessa faixa de preço é difícil um celular com boa estabilização. O áudio capturado é estéreo e de boa qualidade.
O K12 Prime pode ser encontrado por pouco menos de R$1.000 e nesse valor compete com Moto G7 Power, Galaxy M30 e Redmi Note 7. Se você quer um celular rápido, pode escolher qualquer um desses ou até mesmo o K12 Plus, que é mais rápido mesmo possuindo o mesmo processador do Prime. Se você achar que a bateria podia ser melhor, o Galaxy M30 e o Moto G7 Power são opções que entregam 2 dias de autonomia sem nenhum problema. Mas se câmera é o que mais importa, então a escolha cai sobre o Redmi Note 7. O K12 Prime é uma versão melhorada do K12 Plus. Por R$300 a mais você leva um celular com tela maior, bateria que dura mais e câmera que registra fotos melhores, além da lente ultra-wide para capturar mais os cenários. É um celular bacana e até valeria pagar essa diferença se a concorrência não oferecesse produtos melhores. Tanto Samsung quanto Motorola e Xiaomi têm opções mais interessantes nessa faixa de preço. E aí, você gostou do K12 Prime ou prefere um dos rivais? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar a sua curtida nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para ver mais análises e comparativos aqui no YouTube. Além de olhar a descrição que tem links com ofertas e a matéria completa no tudocelular.com. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Abraço e até a próxima.